Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor, eis-nos aqui. Paizinho, nós nos colocamos diante de Sua gloriosa e santíssima presença, com um coração disponível, Senhor, para aprender mais de Ti, porque Tu és a nossa luz, Tu és, Senhor, a nossa lâmpada. Tu és a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, Senhor. E sem Ti, ó Deus, o que há de ser de nós, eu não quero nem pensar. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso a quem servimos. É um Deus que em seu trono vivo está, reina em majestade e glória, detém todo o poder e autoridade. Tu és um Deus que tem pernas e se levantam, tem braços e se estendem, tem mãos e derrama da Tua graça e favor sobre nós, tem rosto e vira-o para nós e se inclina do seu alto e mais sublime trono para olhar para nós, e tem olhos e nos vê, tem ouvidos e nos ouve, com sua boca nos responde. Ah, Senhor, Tu és por completo e todinho magnífico. Tu és o único a quem adoramos, exaltamos, glorificamos com tudo que somos e temos. Paizinho, ministra em nossas vidas, para que venhamos nesta noite, mais uma vez, aprendermos mais de Ti e venhamos colocar em prática tudo quanto aprendermos de Ti em nossas vidas. Porque tudo quanto aprendemos de Ti, primeiro deve ser posto em prática em nossas vidas, para que através de nossas vidas, outras vidas venham ser tocadas, transformadas, regeneradas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Te bendizemos e Te pedimos, ministra em nós com Teu Espírito, quebranta-nos, forja em nós o Teu caráter, dê a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Ah, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que não seja eu, Pai, mas sim a Tua voz, a Tua boca a ministrar aqui nesta noite para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar o nosso devocional com esta frase bem forte. O diabo odeia quem consegue suportar boca fechada. Ele odeia quando a gente se cala diante de palavras maldizentes sobre nós ou para nós. Porque ele sabe que a chave para acessar a nossa alma é a nossa língua. Está lá escrito em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Vamos lá ver? Olhem aqui. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Entenderam? Isso aqui serve para quando nós abrimos nossa boca também para o quê? Para falarmos de nossas vidas. Sobre nossos próprios problemas, nossas preocupações. Eu tenho uma amiga que ela passou a fechar tanto a boca, e aí também já é um exagero, tá? Ela passou a fechar tanto a boca, que ela se esqueceu de Provérbios capítulo 17, versículo 7, onde que diz que um amigo verdadeiro é mais chegado que um irmão. E o Senhor coloca pessoas certas em nossas vidas para que nós venhamos poder desabafar
para suportarmos os dias maus. Então, nós devemos fazer o quê? Mas e agora? Vamos abrir a boca ou não vamos abrir? Vamos falar ou não vamos falar? Vamos falar com cautela e para as pessoas certas. Não é sair espalhando para tudo e para todos sobre nossas vidas. Aqui na palavra do Senhor, eu gosto muito da história da mulher samaritana. Ela não sei se é a samaritana ou não, é a sulamita. Uma mulher. Eu vou procurar essa história e vou trazer para vocês. O que aconteceu com ela? Ela não pediu, ela queria muito engravidar. Só que passados os anos, os dias e tudo mais, gastado-se muito dinheiro, então o que ela fez? Desistiu. Mas ela vendo o profeta Eliseu e ela tratando sempre muito bem dele, ela e o esposo, Eliseu, um belo dia, se sentiu constrangido e falou assim: o que eu posso dar para essa mulher? E conversou com o ajudante dele, e o ajudante dele falou assim: olha, ela tem de tudo. E ele mandou perguntar: o que eu posso fazer para você? Para te agradecer por tudo que você tem feito por mim. E ela disse: não precisa, eu faço de bom grado, de bom coração, eu já tenho de tudo. Ela era rica. E ela disponibilizou um quarto na casa dela para ele e simplesmente ele mesmo assim ficou incomodado. E perguntou mais uma vez: ela não precisa. Então ele perguntou ao ajudante dele: e o que você acha? E o ajudante dele disse: olha, ela tem de tudo, mas o que eu vejo é que ela não tem filhos. Então Eliseu foi lá, abriu a boca. Olha isso, vejam bem, Eliseu, um profeta, abriu a boca e disse: por esses tempos você vai gerar um menino. E foi assim, foi feito. E ela disse para ele: meu senhor, não me promete coisas falsas, porque eu já muito tentei e não consegui e já desisti. E o profeta disse: mas você vai gerar. E ela gerou, ela engravidou. O menino cresceu, forte, saudável, lindo. Até que chegou uma idade, ele estava no campo com o pai, começou a passar muito mal. Eita, vocês viram que minha mãe ligou bem agora, né? Pois então. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele estava um belo dia no campo e o pai, ele começou a passar mal, o menino, e o pai mandou o menino para a mãe. E a mãe, tratando do menino durante toda a manhã, toda a tarde, o menino morreu. Ela fez o quê? Ela não falou nem para o marido. Nem ela pegou o menino, pegou com os empregados, botou o menino na cama do profeta. Ela sabia onde o profeta estava e foi atrás do profeta. Mandem arrumar aí uma mula para mim, comida e tudo mais, que eu vou atrás do profeta. Ela saiu de casa, o marido: tá tudo bem? Ela: tá tudo bem. O marido, os vizinhos: tá tudo bem? Tá tudo bem. E pelo caminho por onde ela ia, perguntavam se tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando ela chegou perto do profeta, o profeta reconheceu que era ela, mandou o ajudante até ela, antes dela chegar ao profeta, e o ajudante perguntou: a senhora está bem? Vai tudo bem? Ela: tá tudo bem. Cadê o profeta? Então ele chegou até ela tá ali, ela falou: eu quero falar com o profeta. Chegou o profeta e falou: olha aqui, eu não pedi filho. Eu não pedi filho. Tá? Você profetizou e me deu um filho, agora meu filho está lá morto em cima da sua cama. Volta a vida dele. Pois bem, e agora o que você vai fazer? E aí Eliseu falou assim: vai lá, o meu ajudante, toma aqui meu cajado, minhas coisas e faça assim como eu estou te dizendo e vai dar certo. Ela falou assim: eu não aceito. Eu quero você, porque foi você quem profetizou. E ele teve que se aluir do canto dele, se levantar e ir com ela. Pois bem, chegando lá, ele orou a Deus, clamou ao Senhor, fez o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor nem falou nada para ele, tá? O Senhor mostrava sobre tudo, o Senhor falava sobre tudo com ele. E ele falou assim: o que aconteceu, que o Senhor não me mostrou, é um mistério para mim. Então ele foi. Eu vou trazer essa história aqui para vocês verem a importância de falar para as pessoas certas, sob medida, e o que falar também. Vamos para o próximo versículo. Vejam.
Estamos em Mateus, capítulo 15, versículo 11. E o Senhor nos diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Vamos para outro versículo. Aqui nós vamos ver um pouco da história de Pedro e vocês vão ver o poder da língua. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. E Jesus foi andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! Olha, para vocês verem que até naquela época já existia a tal da palavra fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Deus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Frisem bem esta parte vermelha aqui. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas o que eu quero mostrar-lhes aqui, nesta passagem, é que Pedro primeiro usou a fé e com toda a polpa disse: eu posso ir, Jesus. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro fez o quê? Usando-lhe da palavra de Jesus, ele teve não só fé, a fé que continha nele, a fé que continha em Pedro, mas também sobre a palavra de Jesus, Pedro foi. E quando Pedro se desviou o olhar, aí o que acontece aqui? Se desviou o olhar é quando nós deixamos de crermos naquela palavra que Deus nos deu há muitos anos atrás. Há muito tempo atrás, Deus me disse: você vai gerar, eu vou te dar um filho, mais um. E passaram-se anos e anos. E ainda não se cumpriu. E aí é que entra, Senhor, a idade, Senhor, as condições financeiras, Senhor, olha-lhe isso tudo. Mas aí o Senhor me diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, falando eu não cumprirei? Falando. Aí a palavra vem do Senhor novamente. E aí quando nos falta, nós temos que confiar em quem? Na única palavra que não mente. E qual é? A de Jesus. E foi isso que Pedro fez. Ele confiou na pouca fé que tinha e colocou mais um tanto na palavra de Jesus. Só que no decorrer do caminho ele desviou o olhar dele. Olhou para o quê? Para as lutas, para o dia a dia, para o quê? Para as condições. Eu sou gordinha, as condições financeiras. E agora o que nós vamos fazer? O que acontece? E aí virou e mexeu. E Jesus está o tempo todo dizendo: eu prometi, eu cumprirei. Acaso alguma das minhas promessas que fiz
Deixei de cumprir? E aí você tem que começar a se obrigar a trazer à memória tudo que o Senhor já fez na sua vida de impossível e também que Ele já te prometeu e cumpriu. Olha, devemos olhar para Cristo e prestar atenção na palavra que Ele nos deu. Outra coisa, outro testemunho lindo, vou mostrar para vocês. Aqui, o Senhor falou sobre os fariseus e os saduceus, que ele dizia, são hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aqui novamente as palavras. Ah, você fala palavras bonitas, mas e o seu coração também está bonitinho? Vamos olhar para ele? Vamos, né? Porque a gente tem que, eu vou ler aqui mais para baixo, aqui ó, muito sério e pesado. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, olha para isso. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Essas palavras em vermelho é Jesus falando, tá? Ele ainda aproveitou que o povo estava ali reunido e falou, não é o que entra pela boca, o que contamina o homem. Ali ele está dizendo sobre o que você come, porque os fariseus e os saduceus reclamaram que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de pegar nos pães para comer. E Jesus falou, esses daí verdadeiramente, falsamente me adoram, ali ó, em vão me adoram, falando palavras bonitas, mas o coração é podre, né? E ali ó, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então não é o que você come. Se você lavou a mão e comeu, não teve condições de lavar a mão, mas chegou ali com pressa e comeu, não é isso que vai te fazer ficar doente. Mas é o que você profana. Se você, veja bem, chegou em casa com pressa, tá com tanta fome, não deu tempo de lavar, ou se esqueceu de lavar a mão, ou alguém chegou e falou, aqui ó, toma aqui. Você pegou um lapso de memória e pá, enfiou na boca, e aí você, ai meu Deus, eu vou ficar doente, vou pegar uma bactéria, porque eu não lavei a mão. Aí pronto, aqui ó, exatamente aconteceu. Aí a probabilidade de você ficar doente é gigantesca. Por quê? Porque você profetizou. Então não é o que você está comendo, é o que você está falando, é o que está saindo da tua boca. Agora, se você, nesse momento, falar, oh Jesus, muito obrigada, eu estava com tanta fome, abençoa esse alimento, que ele me vá bem, que caia bem no meu estômago, em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. Agora lava as suas mãos e pronto. Amém? Amém. E eles ficaram meio assim, sabe? Eu, Jesus, não estou entendendo. E aí Jesus falou assim, vocês ainda não estão entendendo? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca, olha, essa parte aqui eu achei bem forte, mas é necessário. Ó, não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Vocês entenderam, né? Se vocês quiserem, eu posso aqui decifrar. Tudo que entra pela boca vai para o estômago, o intestino grosso, delgado, e depois sai lá no vaso. Entenderam, né? Pois é. Mas o que sai da boca, vejam bem, o que sai da boca vem do coração.
E é isso aí que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Quais são esses maus desígnios? Olha aqui, ó. O Senhor já dá uma breve uma breve lição do que é homicídios. A pessoa desejou morte. Adultério. A pessoa falou, aquele cara bonitinho, gostosinho, bem que eu queria ter. Prostituição. Furtos. Falsos testemunhos. Blasfêmias. Murmuração. Reclamações, né? Automutilação. O que é isso? Eu tenho essa doença. Porque eu nasci com essa condição. Porque eu adquiri isso. Eu nasci com um sopro no coração. Eu nem sabia. Descobri aos 42 anos, quase 43 anos. O médico olhou para mim e falou assim, como você não sabia disso? Eu falei, pois é, doutor, eu não sabia. Ele, pois é, querida, isso daí muitas das vezes as pessoas nascem com isso daí. Se é um buraquinho pequenininho, tá tudo bem. Mas aí o que eu escolhi? Meu Deus, eu tenho isso assim, isso assado. Eu tô dando glória a Deus, sabe por quê? Porque vocês sabem o testemunho da minha vida. Eu morri nos braços da minha mãe. Eu estava roxa. Ela me levantou e olhou para os céus e falou, Senhor, tende misericórdia de mim, ela é minha única filha. Tu a me destes, e se for ela, Senhor, a quem vai na minha velhice cuidar de mim, me dar suporte, me ajudar. Senhor, devolve a vida da minha filha, porque tu a me deste, mas se tu vês que ela não vai a te respeitar, se tu vês que ela não vai a te seguir, te servir, pode levar. Mas se ela é tua filha, que enviaste para a minha vida, para cuidar de mim e para fazer a tua vontade e obra, devolve o sopro de vida dela agora. Pois então, eu considero que este soprinho, buraquinho no meu coração, foi me dado exatamente neste momento, que eu não nasci com isso, foi me dado ali nesse momento, porque eu respirei fundo e fui voltando à cor dos lábios. Eu já estava roxa. E o que foi que aconteceu? Mas o quê? Foi a fé, que foi o quê? Falada através da língua, da boca, da voz. Olha aí, a boca de novo, profetizando o que é certo, correto. E aqui o Senhor nos diz, mas o que sai da boca vem do coração. Cuidado com o que está dentro do seu coração. Preste atenção. Vista-se da armadura do Senhor. O Senhor nos disponibiliza ela. Lá em Efésios capítulo 6, se eu não me engano, ela é disponível para todos aqueles que a querem. A couraça da justiça, ela nos protege dos dardos do inimigo que invadem e tentam inflamar o nosso coração. O capacete da salvação é sobreposto na nossa cabeça e ele nos impede de ouvirmos coisas malignas, sussurros malignos, para que não venhamos contaminar os nossos pensamentos e descer para o nosso coração. Porque do coração procedem maus desígnios. Mas estas as coisas que contaminam um homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Vejam o exemplo desta mulher. Vocês se lembram, não é? Que falei para vocês, frisem bem. Na pequena fé, Deus disse que Pedro tinha. Tens pequena fé.
Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vejam bem, cananeios, eles não se davam muito com os judeus, né? É como se fosse assim, digamos, Coreia do Sul e Coreia do Norte, sabe? A Coreia do Norte tem um falso acordo de paz com a Coreia do Sul, mas se a Coreia do Norte pudesse, ela atacava fogo na Coreia do Sul, sabe? E é isso. Então, mas Jesus, vejam bem, Jesus ele veio para todos, tá bom? Ele não os tratava com malícia e com discriminação não, tá bom? Ele amava a todos e ama a todos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ai, mas Deus não ama a todos? Por que ele fez isso? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus agiu assim? Porque ele queria ver até onde a fé dela ia. E ele faz isso conosco. Mas quando? Quando nós oramos: Senhor, 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 eis aqui, me escuta, me atende, me responde. E ele fica em silêncio. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E aí a gente faz o quê? Ah, Jesus não me escuta, Jesus não me ouve. Aí começa a murmuração pela boca. Não é, mãe? Que coisa. Que o Senhor continue ministrando na sua vida. Você continue melhorando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Aí fica: por que isso? Por que assim? Por que assado? Não, Deus te escuta sim, mas presta atenção. Deus não tem obrigação de nos responder na hora que nós queremos, não. A palavra dele lá nos diz: seja constante. Essa mulher foi. E outra coisa, há um tempo determinado para todas as coisas. Essa mulher esperou o tempo determinado de Deus. Ela esperou, mas ela fez o quê? Ela esperou, mas ela não esperou calada não. Ela continuou orando. Orando e esperando a palavra de Deus. Vejam bem aqui. Despede-a, porque ela já vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Olha aí, ela mudou a tática dela. Ela parou de falar, aleluia, glória a Deus. Ela parou de falar. Ela fez o quê? Eu não vou mais falar, eu vou adorá-lo. E aí, chega um tempo determinado na nossa vida que nós temos que calar, parar de pedir, parar de falar: Senhor, atende, escuta, me responde. Não está funcionando? Muda a sua tática, criatura. Qual é a tática? Vamos adorar. Vamos adorar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória. Vamos adorar dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse, veja bem, não foi favorável, tá? A resposta dele não foi favorável. Isso pode acontecer na nossa vida e temos que estar preparadas. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ai, mas Deus estava sendo malvado? Não. Ele estava testando a fé dela, assim como ele faz comigo e com vocês. Se preparem, porque ele vai fazer isso. Porque ele não quer o quê? Ele não quer uma fé igual a de Pedro. Contudo, ele aceita. Contudo, ele aceita uma fé, porque ele nos garante que mesmo que tenhamos uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, vocês lembram disso, né? O grãozinho de mostarda e a árvore frondosa que ela se tornou, né? Pois bem, é isso aí. O que ele quer é que tenhamos fé.
e que no meio do caminho nós continuemos com a nossa fé, mas que mudemos muitas das vezes as nossas táticas. Não está funcionando orar? Não deixa de orar não, continua orando, mas vamos lá adorar também? Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, ela respondeu: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres, como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Perceberam? Mulher de grande fé. Vocês sabiam que é só essa na Bíblia inteira que o Senhor fala que ela tem grande fé? Vocês sabiam disso? Pois é. É isso aí. E agora eu quero vos alertá-las. O que vocês estão ouvindo? Que doutrina vocês estão ouvindo? Que vocês estão ouvindo de música, de amizades, do vizinho, do fulano, do bertano, que está descendo ao coração de vocês? O que nós estamos ouvindo, que pode estar descendo para o nosso coração e gerando mal e saindo de nossas bocas. Aqui o Senhor diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Aqui o Senhor estava explicando para Pedro e os discípulos que eles, foram dar uma grande palestra, digamos assim, um sermão, e lá o Senhor fez um segundo milagre, que foi a multiplicação de pães e peixes. E então os fariseus e os saduceus lá falando, e o Senhor explicou: tomem cuidado com o fermento dos pães dos fariseus e dos saduceus. E então Pedro e os outros discípulos ficaram assim: que é isso? Que fermento? Que negócio é esse? E Jesus explicou e mesmo assim eles não entenderam. E então o Senhor falou assim para eles: como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tomem cuidado com o que vocês escutam. Ah, mas era uma pregação. Minha mãe falando comigo ontem, comentou comigo assim: Lialda, eu estava assistindo a pregação de um homem. No momento da pregação ele falou umas coisas assim, que eu fiquei assim: pra que isso? Que desnecessário isso? Isso não é certo, isso não é adequado. Jesus, o Senhor não fez assim. Isso, ele está cometendo aquele pecado de acrescentar sobre a palavra de Deus o que não se deve. A palavra do Senhor nos diz: não se deve tirar e nem pôr nenhuma das palavras que o Senhor disse. E esse homem estava acrescentando, criando uma imaginação, fazendo uma coisa fantasiosa. Isso é errado. Isso não é certo. E nós devemos estar acautelados, vigilantes, prestando bastante atenção no que nós estamos ouvindo, porque o que nós ouvimos desce para o nosso coração. E depois o que acontece? A gente repete, a gente fala, e aí está um problema seríssimo para as nossas vidas. Qual é o problema seríssimo? A gente fala coisa errada.
a gente gera um problema para nós mesmos, para a nossa vida e para a vida dos outros. E olhem bem, prestem bem atenção e lembrem-se disso. O Senhor nos diz na palavra dele que tudo quanto falamos daremos conta a Deus do que falamos e do que não falamos. Por quê? Porque muitas das vezes o Senhor nos ordena que abramos nossa boca e falemos determinada coisa para certa pessoa. E nós não falamos, o Senhor nos cobra. Ele tanto nos cobra em vida, quanto no reino celestial, quando estivermos frente a frente com Ele, Ele falará conosco. Porque eu te dei aquela palavra e você não falou. Porque eu não te dei aquela palavra e você falou em meu nome. Entenderam? Olha aí, o problema que nós criamos quando a gente não presta atenção nas doutrinas que estamos absorvendo. Mas nós temos aqui, olha, em Mateus, capítulo 16 mesmo, que eu acabei de falar com vocês sobre a doutrina, o Senhor também nos diz, nos garante que quando nós estamos aos pés dele, o Senhor também nos garante, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa esta pedra, edificarei a minha igreja? Nós somos pedra pequena. E Jesus é o nosso rochedo, é a nossa fortaleza, é a nossa pedra angular, é a nossa pedra de escape. E sobre ele é que nós devemos edificar a nossa casa, a nossa vida, para que saibamos o que falar, como falar, quando falar, o que não falar, quando calar, quando entrar e quando sair. Bom, também eu te digo que tu és Pedro. Ele ali pegou o Pedro, por conta de tudo o que ele estava ensinando. Mas aqui nós podemos nos colocar no lugar dele. E sobre esta pedra nós edificarei a minha igreja. Nós somos pedra e igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí. Aí voltamos lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, onde que diz que o diabo, o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, fica irritadíssimo quando nós fechamos a nossa boca, pedimos orientação, discernimento, entendimento, para sabermos falar, o que falar, quando falar e o que não falar. E quando alguém vem nos insultar, a gente, cala a boca. Ontem eu pequei, mas já pedi perdão ao Senhor. Mas Ele me deu essa palavra que eu estou aprendendo também. E olha aqui, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês estão ligando aqui nesta terra? O que é que nós estamos ligando aqui nesta terra? Vocês estão, nós estamos profetizando coisas boas, estamos falando coisas boas a nosso respeito, a nossa saúde física, financeira, emocional, mental, espiritual, a todas as áreas das nossas vidas. Nós estamos falando coisas que nos edificam, porque tudo que falamos aqui, o Senhor nos deu chaves do reino dos céus para o que ligamos aqui na terra, profetizamos aqui na terra, terá sido ligado nos céus, será profetizado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que vocês estão ligando na terra que está ligando ao céu. E o que vocês estão desligando? Vou contar algo para vocês. Eu fui diagnosticada pelo ginecologista com ovários policísticos.
Fui diagnosticada pelo endocrinologista com um distúrbio na tireoide. Eu comecei a tomar posse da minha vitória. Eu comecei a decretar aqui nesta terra o desligamento de toda a raiz maligna de desequilíbrio hormonal sobre as minhas tireoides, e eu creio que Deus assim já desligou nos céus, porque a palavra dele me garante, aleluia, glória a Deus, e mesmo que eu tenha uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, é suficiente para o meu Deus, e eu passei a ligar aqui nesta terra, e está ligado no reino dos céus, que as minhas tireoides, os meus ovários são saudáveis, eu tenho uma boa e perfeita, agradável saúde, eu vivo no centro da boa e agradável vontade de Cristo. Eu já tive crises de ansiedade, crises de pânico a tal ponto onde que eu não conseguia sair de casa, queria me esconder dentro do armário, mas o Senhor me garantiu: o que ligares aqui nesta terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus, porque Ele me deu esta chave, Ele me deu esta chave. Eu tenho boca, então eu profetizarei as coisas maravilhosas que a palavra do Senhor Deus me garante, porque Ele diz que eu te dou bênçãos. Tome posse de toda sorte de bênçãos nos reinos celestiais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Decida profetizar a favor de você. Cale a boca quando tiver vontade de murmurar, de falar algo contra você mesmo. Preste atenção. O sangue de Jesus tem poder sobre tua vida, sobre nossas vidas. O Senhor nos comprou pelo mais alto preço. Bênçãos maravilhosas Ele tem para nós, e Ele não quer que nenhuma delas deixe de chegar até nós. A palavra do Senhor nos garante, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque bem sei eu o que tenho pensado, o que penso a respeito de vós, que são pensamentos de paz, de prosperidade, de amor, de bonança, e não pensamentos de maus. Então comece a abrir essa boca, mas abra essa boca corretamente, e tendo a ciência de que tudo que você falar de bom está sendo ligado na terra e no céu, e o que você falar de ruim também. Escolha falar coisas boas sobre você mesma. Comece a dizer: eu rejeito toda crise de ansiedade. Em nome de Jesus, Deus não me fez assim. Eu rejeito toda crise de pânico. Em nome de Jesus, Jesus morreu por mim e já levou sobre si todas as minhas dores e transgressões. Eu não aceito. Eu desligo agora aqui nesta terra, porque no reino dos céus será desligado toda crise de ansiedade sobre a minha vida, em nome de Jesus, porque Ele me deu este poder e autoridade. Vambora, comece a se levantar, porque Jesus está voltando e Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida, e através da sua vida tem milagres para ti e para você contar. Levanta-se, para de falar o que não deve, comece a escolher bem as suas palavras. Se não sabe o que falar, cala a boca. Pede orientação ao Espírito Santo. E quantas vezes você errar, me perdoa, Senhor, eu estou em construção. Louvado seja o nome do Senhor, porque é para a honra e glória do teu nome. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu nos garante aqui na Tua palavra que nos deu as chaves do reino dos céus. E para que, com sabedoria, saibamos ligar aqui na terra, para que seja ligado nos céus as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E seja desligado aqui da terra e dos céus toda maldição, Senhor.
toda má palavra que sobre nós foi lançada, quebra agora em nome de Jesus. Toda raiz maligna de enfermidade destrói agora, queima em nome de Jesus. Senhor, sobre nós há o poder do Senhor. Sobre nós, ó Jesus querido santo, existe o teu manifestar, a tua glória. Cumpra-se em nós a tua vontade. Ministra em nós, trabalha em nós, nos forja, nos capacita, nos fortalece, Senhor, nos orienta, ó Deus. Porque nós vivemos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este devocional maravilhoso. Porque tu ministrastes em mim enquanto eu estava agora lendo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tinha outra coisa preparando, mas o Senhor disse, não é este. É este, e o Senhor ministrou em mim de forma extraordinária na minha vida. Obrigada, Jesus, porque tudo que foi dito aqui eu precisava ouvir, eu precisava receber, Senhor. Obrigada, meu Deus. Cumpra em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade e que eu continue te obedecendo para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço a rica oportunidade de estar aqui, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela chance de vida diária que tu me dás. Eu te louvo e te exalto no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.